Pronto, tá gravando. Boa noite, todo mundo. Fazendo um apanhado só da aula que a gente viu na semana passada, a gente está vendo, na verdade, sociedade empresária. A gente está focando em sociedade empresária. Aí a gente trabalhou já a parte de classificação das sociedades e tudo. E a aula passada, especificamente, a gente viu a constituição, né, da formação da sociedade contratual. Aí você já sabe que sociedade contratual é aquela que é formada através de contrato social, diferente da sociedade institucional, que é formada através de estatuto. Então, a gente focou na sociedade contratual. E aí a gente, né, trabalhou as características dela e chegou a ver até os pontos aí do contrato social. A gente viu alguns requisitos que são necessários, que são, vamos dizer assim, comuns a todo tipo de contrato, falando agora do contrato social, e viu também requisitos que são específicos ao contrato social, e que é vamos dizer assim, a divisão de lucro, a participação dos sócios e a participação dos sócios no capital social, ou seja, a contribuição dos sócios no capital social. Isso aí é requisito lá para a sociedade contratual, obviamente, e fazer também o contrato social. Também a gente pode dizer que um dos requisitos é a affectio societatis, que é aquela afinidade, mas mais do que afinidade, é a disposição dos sócios de todos eles, né, irem aí e arcarem aí com o sucesso ou fracasso da sociedade, né? E aí tá. Enfim, aí eu já estou falando demais. Depois a gente viu a parte do contrato social. Aí sim a gente viu algumas cláusulas essenciais ao contrato social, ou seja, cláusulas que obrigatoriamente vão ter que constar lá no contrato social. Aí eu falei cada uma delas e aí a gente viu, pronto, acho que foi isso, é isso mesmo. Hoje a gente vai continuar com foco em sociedade empresária. Só que hoje a gente vai ver outros tipos tipo assim, alguns tipos gerais também de sociedades que aí podem se igualar e se enquadrar, aí vai depender do tipo de sociedade que você vai escolher, se é limitada, nome coletivo e etc e tal. E vamos nós. Vamos pensar assim, imagina a gente, nós aqui todos, a gente quer explorar uma atividade qualquer, deixa eu ver, eu vou ser genérico mesmo. Imagina, pensem aí numa atividade que vocês desejam explorar. Pronto, aí pensem. Aí agora pensem que vocês querem formar uma sociedade, né, com a gente aqui. A gente vai ter que pedir permissão a alguém para, vamos dizer assim, para começar a explorar essa atividade. O que é que vocês acham? Aí eu vou responder, né, porque senão fica ruim. A regra é que você, por sua autonomia e por sua vontade, você pode sim escolher, obviamente, que ramo você quer explorar e que atividade você quer explorar. Isso é um tanto lógico, né? Se eu quero vender carro, então eu vou vender carro. Se eu quero vender o quê? Relógio, vou vender relógio, roupa e por aí vai. Você escolhe e aí vai se adequar, obviamente, ao que a lei exige. Então, você não precisa ficar pedindo autorização por aí para você escolher o seu ramo de atividade, né? Obviamente. Mas existem alguns ramos de atividade que você aí vai precisar de uma autorização. Você vai ter que pedir uma autorização para poder explorar aquele ramo especificamente. Que ramos são esses? Esses ramos têm muito a ver com, vamos dizer, o interesse público. Você pode até pensar o seguinte, muitas vezes esses ramos que eu vou mencionar, eles já são fornecidos pelo poder público. Muitos deles, vamos dizer assim, aquelas atividades já são fornecidas pelo poder público. No entanto, né, existe aí a possibilidade de ter o interesse de alguém, né, um particular, explorar aquele ramo. Ou até mesmo que não seja o poder público oferecendo esse serviço,
é uma atividade que tem uma abrangência de interesse público muito grande. Aí, que atividades são essas? Que mistério é esse? Imagine que a gente vai querer abrir uma escola. Então, educação é um ramo muito, como eu falei, de interesse público muito grande. E aí, para, vamos dizer assim, iniciar uma atividade, ou melhor, iniciar uma sociedade na atividade de educação, é preciso, sim, uma autorização do governo. Esse caso aqui é do governo federal, ou desculpa, governo federal, desculpa, do Poder Executivo. Mas, enfim, então, educação, saúde, segurança, finanças, essas atividades, como eu falei, têm um interesse público, são de um interesse público muito grande. E aí é necessário, sim, pedir autorização ao governo. Quando eu falo governo, é o Poder Executivo. E aí você vai ver qual órgão do Poder Executivo vai se adequar aí à sua atividade. Essas, vamos dizer assim, as sociedades que vão explorar esse tipo de atividade dependem de autorização. Aí você vai ver nos livros sociedades dependentes de autorização. Até mesmo no Código Civil, né, vai ter esse título para que aí você enquadre. Mas aí vocês agora já sabem que essas atividades, né, essas aí que eu acabei de mencionar, como é que chama? Precisam de uma autorização do poder público para que aí elas comecem a funcionar. Mas a regra, de novo, é não precisar desse tipo de autorização. No entanto, em direito, né, é cheio de exceção. Outro conceito, outra ideia aqui que a gente pode explorar. Vamos imaginar aqui, na aula de hoje, aqui o pessoal, imagina que todo mundo aqui, todo mundo brasileiro, né? A gente vai querer explorar, sei lá, a gente vai abrir uma sociedade empresária especializada na fabricação e venda de tapioca, uma coisa bem regional. Só que aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, é cheio de lugar que a gente pode comprar tapioca, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa sociedade lá, eu ia dizer Itália, mas Itália não está muito bom não para a gente ir. Vamos imaginar que, obviamente, está tudo fora da pandemia. Então, só para o exemplo, a gente vai para, sei lá, Portugal. Então, a gente vai abrir essa sociedade, né, que fabrica e vende tapioca em Portugal. Nós aqui, todo mundo brasileiro, a gente chega lá, investe o capital, abre a sociedade, contrata a gente e faz a tapioca, não sei o quê. Aí vem a pergunta: essa sociedade que a gente abriu vai ser brasileira ou vai ser estrangeira? Para os olhos do Brasil, entendeu? Vamos focar aqui no Brasil. Aí vai ser brasileira ou estrangeira? E a resposta vai ser estrangeira, porque não importa a nacionalidade dos sócios. O que importa para a lei brasileira a lei que foi obedecida quando a sociedade foi constituída e como é que chama, onde é a sede. Ou seja, a gente vai ver onde é a sede da empresa, né, da sociedade, e qual lei foi obedecida na hora de constituição da empresa. Como a gente abriu essa empresa lá em Boa Viagem, não, lá em Portugal, então essa sociedade vai ser portuguesa. Não importa se for, como é que chama, se for só de sócio brasileiro. O que importa, como eu falei, é a sede e as leis que foram obedecidas. E o oposto serve para cá também. Aí vou logo responder uma pergunta. É óbvio que pode uma sociedade estrangeira vir atuar aqui no Brasil. Mas para isso eu vou chegar já já, que vai ser o próximo tópico. Mas focando na nacionalidade da sociedade, então se um grupo de portugueses, eles pegam, se reúnem e vêm para cá, para o Brasil, para, sei lá, vender pastel de nata, por exemplo. Então, eles pegaram o dinheiro deles, né, os euros e tal, chegaram aqui no Brasil, fizeram um contrato social, foram na junta comercial, cadastraram tudo, fizeram tudinho e como é que chama? E pronto, abriram a sociedade e agora eles estão vendendo pastel de nata aqui no Brasil. Aí faço a mesma pergunta: essa sociedade vai ser portuguesa ou brasileira, né? Estrangeira ou nacional?
Aí a resposta, eu já meio que entreguei essa resposta, é que ela vai ser nacional. Porque, de novo, não importa a nacionalidade dos sócios. O que importa é onde está a sede e qual a lei foi obedecida na hora da constituição da sociedade. Pronto. Isso daí é para a gente saber a nacionalidade da empresa. E, de novo, não importa como é que chama a nacionalidade dos sócios. Aí agora vem aquela pergunta que eu já comecei a falar, mas agora vou fazer de novo a pergunta. Pode uma sociedade estrangeira vir funcionar aqui no Brasil? A resposta é um tanto óbvia, é que sim. Eu digo óbvio por quê? Porque a gente tem muitas empresas estrangeiras atuando aqui no Brasil, né? Sei lá, é difícil até encontrar uma que não é estrangeira. Obviamente tem muita brasileira, mas, por exemplo, se a gente quiser comprar, né, o tema de hoje é teoria geral das sociedades empresárias. Aí, voltando para a resposta, se a gente quiser comprar carro, aí a gente vai para Fiat é italiana, não é propaganda não. Vai querer comprar, sei lá, Gol, a gente vai para Volkswagen e por aí vai. Ou seja, isso são empresas estrangeiras que atuam aqui no Brasil. E pronto, então essa resposta já está fácil. Mas aí vem a outra pergunta. Então, para elas virem atuar aqui no Brasil, só basta elas pegarem, investirem aqui e acabou-se? Aí eu digo, não. Para uma empresa estrangeira, para uma sociedade empresária estrangeira vir atuar aqui no Brasil, é preciso que ela peça autorização. De novo, a regra é não pedir autorização para quem quiser começar a atividade aqui no Brasil, ou seja, abrir uma sociedade no Brasil. Desculpa. Mas se a empresa é estrangeira e quer atuar aqui no Brasil, então é preciso sim ela pedir autorização. E, de novo, ela vai pedir autorização ao governo, ao Poder Executivo. E, concedida essa autorização, né, a empresa aí pode funcionar aqui no Brasil sem problema nenhum. Aí vem outra pergunta. Assim, não. Aí, quando a empresa vem atuar aqui no Brasil, a lei até concede não, mas menciona uma faculdade que essa empresa pode fazer. Quando eu digo faculdade, é que ela pode ou não fazer isso. Ou seja, ela pode incluir no nome empresarial dela a expressão para o Brasil ou do Brasil. Por exemplo, se eu quiser, aí a Nike, quando vem para cá, né, atuar, aí ela pode colocar, depois de pegar a autorização, colocar lá no nome empresarial dela, Nike do Brasil ou Nike para o Brasil. Isso é uma curiosidade, mas que realmente está na lei. Pronto. Então, matei já isso aí. Ou seja, uma sociedade estrangeira pode atuar aqui no Brasil, contanto que tenha autorização. A sociedade estrangeira, apesar de estar atuando aqui no Brasil, ela continua sendo estrangeira. Por quê? Porque a sede está lá no estrangeiro. Eu falei da Nike, vamos supor que a Nike tem sede nos Estados Unidos. Então, a sede da Nike continua sendo nos Estados Unidos. Por isso que continua a Nike sendo uma empresa estrangeira para cá, para o Brasil. Aí vamos supor agora que uma empresa estrangeira ela quer mudar a nacionalidade dela, ou seja, ela quer se tornar uma empresa brasileira por qualquer motivo, às vezes é por conta de imposto, de tributação, enfim, até mesmo do sucesso da empresa, ela vende muito mais aqui do que no exterior, enfim, aí é o caso concreto. Aí vem a pergunta, essa empresa que é estrangeira, ela pode se tornar uma empresa brasileira? E a resposta também é sim. A empresa estrangeira pode sim mudar a nacionalidade, né? Fazer a mudança para se tornar uma empresa brasileira. Para isso é preciso outra autorização, que também vai ser o Poder Executivo quem vai fornecer. Uma coisa é a autorização para funcionar, beleza. Agora, se ela quiser mudar a nacionalidade, é outra autorização. Então, não é uma que serve para as duas coisas, não. São duas autorizações com propósitos diferentes.
Então, pronto, a empresa estrangeira, se quiser, pode sim se tornar brasileira, né, obtendo a devida autorização do como é, Poder Executivo. Mas agora vamos pensar o seguinte, eu vou meio que polemizar um pouquinho, nem tanto, porque isso aí já está bem batido. Para a empresa funcionar aqui no Brasil, eu acabei de dizer que ela precisa de autorização. Então pense assim, a empresa ela vende, sei lá, o quê? Computador. Aí a empresa estrangeira, ela quer vender aqui no Brasil, pede autorização. Beleza. A empresa ela fabrica, sei lá, filtro elétrico. Aí ela quer funcionar aqui no Brasil. Aí, né, ela quer fabricar o filtro e comercializar aqui no Brasil. Aí ela pede autorização. Beleza. Mas aí vem uma pergunta. E se essa empresa estrangeira quiser se tornar acionista de uma sociedade brasileira? Ou seja, acionista é você obter ações, né? Ela vai se tornar sócia, porque é perfeitamente possível uma pessoa jurídica se tornar sócia de outra pessoa jurídica, né? Não tem problema nenhum. Já até exercitei essa ideia com vocês, aquela ideia de que pessoa jurídica é pessoa. Então, ela pode, sem problema nenhum, se tornar sócia ou acionista de uma sociedade. Então, aí vem a pergunta: pode uma sociedade estrangeira se tornar acionista? Vamos falar de acionista. Acionista por quê? Porque acionista envolve ação, e ação envolve sociedade anônima, na sua enorme maioria dos casos. Então, vamos supor que ela vai se tornar acionista, ou seja, vai obter ações de uma sociedade anônima brasileira. Pode? A resposta é lógico que pode. Mas aí vem a outra pergunta. Ela, para funcionar, a sociedade estrangeira, para atuar aqui no Brasil, precisa de autorização. Ela vai precisar de autorização para se tornar acionista de uma sociedade brasileira? A resposta é não. A, a empresa acionista, a pessoa acionista, ela não é empresária. A gente já também exercitou isso aí logo no começo do semestre. Então, a sociedade estrangeira, que é acionista de uma sociedade brasileira, ela não é empresária, ela não está exercendo atividade empresarial. Por isso que a própria lei ela já determina que não é necessária a autorização para uma sociedade estrangeira se tornar acionista de uma sociedade brasileira. Beleza. Com isso está tranquilo, porque a própria lei já responde a pergunta. Mas aí vem a polêmica que eu disse que ia fazer. Eu estou focando aqui em sociedade anônima, em ações, né? Porque a lei expressa desse sentido, permitindo que uma sociedade estrangeira se torne acionista de uma sociedade brasileira. Aí a polêmica vem no seguinte. Beleza, para uma sociedade anônima tem, peraí. Não, isso aqui é o Código Civil que eu estou falando. A pergunta aqui que veio foi: existe uma lei específica que fala sobre isso ou é o Código Civil? Não, o que a gente vai falar hoje está tudo no Código Civil. Agora, a lei das sociedades anônimas, que é o que fala isso que eu acabei de mencionar, é a lei 6.404 de 46. Posso estar errado no ano, mas é a lei 6.404, que é a lei da sociedade anônima. Mas vocês não vão estudar essa lei comigo. Então não fiquem se descabelando aí, anotando, vou ter que pesquisar. Não, comigo não. Mas semestre que vem sim, aí vocês vão ter que estudar essa lei. 6.404. Bota no Google Lei das Sociedades Anônimas que vocês acham ela lá. Mas enfim, voltando para cá, para a polêmica que eu quero lançar. Então, beleza. A sociedade anônima, para você se tornar acionista, uma sociedade estrangeira não precisa de autorização. Mas pode uma sociedade estrangeira se tornar cotista, ou seja, se tornar sócia de uma sociedade limitada brasileira. Ou seja, existe uma sociedade limitada. Não é uma sociedade anônima, é uma sociedade limitada. Então, a gente não vai falar de ações, vai falar de cotas. Então, pode chegar uma sociedade estrangeira
e comprar cotas e se tornava, consequentemente, sócia de uma sociedade limitada brasileira, isso já foi polêmica e ensejou até uma discussão. Por quê? Porque isso acontecia muito. As sociedades estrangeiras, em vez de ter que pedir autorização, não sei o que, não sei o que, elas pegavam e formavam uma sociedade aqui, com outra pessoa. Aí, em vez de elas atuarem como empresárias, elas eram sócias, entendeu? Agora elas faziam não uma sociedade anônima, elas faziam uma sociedade limitada. E aí surgiu essa dúvida. E essa dúvida surgiu porque a lei não fala nada quanto a isso. Aí vamos lá. Deixa eu tentar explicar, vamos dizer assim, algumas coisas que a gente, né, todo mundo tem que considerar, até mesmo quando vai interpretar a lei. É óbvio que quando a lei proíbe, proíbe, beleza. Mas é essencial que você estude e veja aí também o propósito da lei e até mesmo o impacto social que essa lei, que essa interpretação da lei pode oferecer. Vocês já estudaram, acredito, que as diferentes formas de interpretação da lei, mas a análise do próprio impacto que a interpretação causa também tem um peso na hora de se interpretar. Então, agora pensem assim. Imagine as sociedades estrangeiras, todas elas, que não pegaram autorização para funcionar aqui no Brasil, mas criaram uma sociedade limitada e todas têm cotas, e aí existe a sociedade, né? Existem os empregos, existem os produtos, existe a clientela, ou seja, a empresa funciona normal, porque é brasileira, só que tem um sócio estrangeiro, que é uma sociedade estrangeira. Aí imagine essas sociedades no Brasil inteiro. E agora, de repente, vamos supor que um juiz dá uma de brabo e diz, não, sociedade estrangeira para para funcionar aqui no Brasil tem que ter autorização para poder ser sócio de uma sociedade limitada brasileira. Aí as sociedades estrangeiras vão dizer: beleza, deixa eu pegar meu dinheiro aqui, aí pega o dinheiro, vai-se embora e tá o caos no mercado brasileiro. Captaram? Isso vocês não vão ver, tipo assim, em livro nenhum, tal. Isso aqui é uma construção, mas isso foi levado em consideração na hora de se decidir se proíbe ou não proíbe. E hoje em dia continua sendo muito útil esse tipo de situação. Ou seja, a empresa estrangeira ela abre uma sociedade limitada brasileira e funciona aqui no Brasil. Não a empresa estrangeira, mas ela cria a sociedade e a sociedade funciona aqui no Brasil. E, vamos dizer assim, não houve, vamos dizer, um comportamento contrário, uma determinação contrária das cortes com relação a esse tipo de situação. Consequentemente, a gente pode, vamos dizer assim, admitir que é possível e que é interessante para o próprio mercado brasileiro que esse tipo de sociedade exista. Dito isso, vocês têm aí um dilema, vocês como estudantes, porque vocês sabem que prova, principalmente prova da OAB, é muito letra de lei. E a lei não fala sobre isso. Eu não vejo questões sobre isso, porque, como eu falei, isso é uma questão já batida. A jurisprudência já tem conhecimento dessa situação e não é polêmica. Mas eu só quero deixar claro que a lei não é a lei quem permite esse tipo de sociedade atuar como sócio de uma sociedade limitada brasileira. Foi uma construção, né, dos tempos, né? O tempo foi passando, isso foi acontecendo. E aí, quando houve a interpretação, foi sim levado em conta o impacto que isso ia ter na sociedade. E aí, tá. Beleza. Esse é só um ponto que não chega a ser polêmico, porque, como eu falei, já está resolvido, de certa forma. Mas agora vem uma outra situação para trazer para vocês. Vamos imaginar, sei lá, João e Maria são casados, né? Eles agora, né, são casados em regime de comunhão parcial de bens, que é o normal. Né? Você casa, o que era antes meu é meu, e o que a gente conseguiu junto é da gente.
Isso é vamos dizer assim, é a regra na hora de regime de bens de casamento. Então, João e Maria são casados e como é que chama? Eles estão naquela, rapaz, João chega para Maria e diz, vamos abrir uma sociedade para a gente poder explorar qualquer atividade, sei lá, eles vão vender o quê? Estou vendo aqui, vão vender perfume, pronto. Vamos de repente começar a vender perfume, não sei o quê. Aí Maria, vamos. Aí agora eu faço a pergunta a vocês. Pode? Qual é a pergunta que eu estou fazendo para vocês? Pode haver uma sociedade entre cônjuges, né? E a resposta é sim. A lei brasileira permite que os cônjuges constituam sociedade entre si. Mas, e agora eu quero frisar para vocês as exceções, né? Mas a lei proíbe que os cônjuges constituam sociedade caso eles sejam casados em regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. Então, invertendo a frase, a gente pode dizer: os cônjuges não podem constituir sociedade empresária caso eles sejam casados em regime de comunhão universal ou separação obrigatória. Mas, se eles forem casados em qualquer outro regime, aí eles podem constituir uma sociedade empresária. No exemplo que eu citei, é uma sociedade, é um regime de bens de comunhão parcial. Então, eles podem sim constituir sociedade. Friso de novo, não é permitido que os sócios constituam, os cônjuges constituam sociedades empresárias entre si, em regime de comunhão parcial, ou desculpa, em regime de comunhão universal e separação obrigatória. Pronto. Eu não vou trabalhar regime de bens com vocês, vocês vão ver isso lá em direito de família, mas comunhão universal é aquele regime que, tipo assim, o que é de um é de outro, e seja antes ou depois do casamento. Ou seja, tudo é meu e tudo é teu e pronto. É comunhão universal. Comunhão, melhor, com separação obrigatória, aí o nome meio que já está dizendo. Só que é aí onde eu não quero entrar muito, porque senão eu vou ter que explicar um monte de coisa. Existe diferença entre separação obrigatória e separação absoluta. São dois tipos de regimes diferentes. Separação obrigatória de bens, a lei determina que haja separação de bens. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos vai casar com outra, de qualquer idade. Mas a lei determina que um casamento com uma pessoa de 70 anos tem que ser de regime de comunhão, de separação obrigatória de bens. Estou com fome, eu estou confundindo as palavras, mas não estou confundindo as ideias, não. Isso é um exemplo de separação obrigatória. Aí vocês vão ver depois o que é o regime de separação absoluta. Eu não vou ficar explorando de novo regime de bens. Eu só quero que vocês saibam, sim, esses regimes que impedem a constituição de sociedade entre cônjuges. Agora, outra coisa. Beleza, a lei impede a constituição de sociedade entre cônjuges. Mas e se a sociedade já existia? Vamos supor o seguinte: João e Maria são casados. João já era sócio de uma sociedade. Maria quer entrar nessa sociedade. Ou seja, eles não vão começar uma sociedade juntos. Eles vão, né? Maria vai entrar numa sociedade na qual João já era sócio. Pode? Não. Eles não podem, no caso aqui o casal, eles não podem estar na mesma sociedade caso eles sejam casados naquela comunhão de bens. Isso seja na hora da constituição da sociedade ou em um momento futuro. Eles não podem estar juntos. Mas nada impede, qualquer que seja o regime de bens, que eles sejam sócios de sociedade diferente. Ou seja, João é sócio da sociedade X e Maria é sócia da sociedade Y. Não tem problema nenhum. E não importa o regime de bens daí. O que a lei impede é que eles sejam sócios, né, de acordo com aquele regime, dois regimes de bens, na mesma sociedade. Aí, se for na mesma sociedade, aí tem problema. Beleza. Isso daí é o que a lei diz e tudo mais. Só que essa regra, essa proibição, no caso de separação obrigatória e comunhão universal, essa proibição ela veio com
o Código Civil de 2002. E aí surgiu uma dúvida, na época que o Código Civil de 2002 entrou em vigor. É que antes, quem regia, né, a parte de sociedade e tudo mais era o Código Comercial, mas o Código Civil de 1916. E não havia proibição nenhuma com relação a regime de bens e sociedade empresária. Ou seja, se a pessoa era casada em regime de comunhão universal ou separação obrigatória, os cônjuges podiam sim constituir uma sociedade entre si. Beleza. Aí agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que João e Maria eles se casaram no ano 2000 e constituíram sociedade. Eles eram casados no regime de comunhão universal no ano 2000 e constituíram uma sociedade. Ou seja, eles são sócios de uma sociedade e são casados em regime de comunhão universal. Aí vem o Código 2002 e diz, não, isso aí não pode. Mas aí vem a pergunta exatamente que foi feita. O que é que vai acontecer nessa situação? Ou seja, uma sociedade que existia antes, mas e os sócios eram de regime de comunhão universal, por exemplo, mas agora, né, o Código Civil de 2002 ele passa a proibir. Aí faziam-se duas perguntas. Uma, um sócio vai ter que sair da sociedade? Interrogação. Ou vai ter que haver alteração no regime de bens do casal? Interrogação. Né? Ficou nessa dúvida. E aí, depois de muito debate, vocês sabem como o direito é, então veio a resposta. E a resposta é, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque a sociedade que foi constituída antes do Código Civil de 2002 é considerada ato jurídico perfeito. E como ato jurídico perfeito, essa sociedade não vai precisar ser modificada, né, pela lei posterior que veio, que foi o Código Civil de 2002. Vocês sabem o que é coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido, né? Balança a cabeça que eu não estou vendo não, mas eu sinto a energia. Olha, se vocês não sabem, revisem, vocês viram isso lá atrás em Direito Civil 1. Coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Esses três institutos não se alteram através de decisão judicial ou lei posterior que venha modificar a situação e tal. Então, estudem isso aí, só para dar que aí vai servir de fundamento para essa situação que eu acabei de dizer para vocês. Aí vocês podem também estar perguntando por que a lei proíbe um casal, né, de constituir sociedade entre si, nesses dois casos, de separação obrigatória e comunhão universal. Essa pergunta é válida. Por quê? Porque em vários outros países não há essa proibição. Ou seja, em vários outros países, os cônjuges podem sim constituir sociedade e ponto final. Não importa o regime de bens. Aí, por isso que eu digo que essa pergunta é válida, porque aí vem a pergunta, então por que aqui no Brasil existe essa proibição? E a resposta, eu critico, né? Eu confesso que eu não acho ela, não me convence não, mas é a lei brasileira, então a gente tem que obedecer. O porquê disso é porque é o seguinte, o legislador ele foi da ideia de que se a comunhão é universal e cada sócio tem que contribuir, né, individualmente para o capital social, a gente já viu isso aula passada. Se o comunhão é universal, vai ficar difícil saber quem contribuiu com o que na hora de constituir a sociedade ou de ingressar na sociedade. Aí, por causa disso, é melhor proibir. Não me convence muito não, porque dá para saber, né? Existem bens que são, mesmo em comunhão universal, que são particulares do marido, da mulher, enfim. Aí no outro lado da moeda, tem a comunhão ou separação obrigatória.
Na separação obrigatória existe justamente o oposto. Como a separação é obrigatória, tem que estar os cônjuges separados, né, em termos de bens. Na hora que eles forem contribuir para o capital social, vai juntar, porque vai todo mundo ficar lá dentro da sociedade. E aí vai juntar uma coisa que era para ficar separada. Aí eu de novo digo, sério, meu irmão, isso não me convence. Mas isso sou eu criticando, né? Esse posicionamento legal, mas, como eu falei, isso é a lei no Brasil e a gente tem que obedecer. Uma vez eu fui para uma reunião, uma vez, e eu estava lá conversando com o cabo e a esposa dele também estava na reunião, a gente estava falando lá, negócio de empresa e tal. E aí ele falou, ô César, eu tenho uma outra empresa, eu e minha mulher somos sócios, tem algum problema com isso? Aí eu perguntei logo, qual é o regime de bem de vocês? Aí que tá, ele podia até ficar, oxe, meu irmão, que história é essa? Tipo assim, porque eu tô falando de empresa e de repente perguntar o regime de bens, né? Aí ele disse, não, a gente é o normal. Quando fala é o normal, é porque eles não fizeram nada para modificar o regime de bens. E se você não faz nada, aí, como eu falei, a regra é comunhão parcial. Aí quando ele falou é o normal, eu digo, não, então pode, não tem problema nenhum. Aí eu expliquei, né? Comunhão parcial pode, se for comunhão universal, aí já não pode. Entendeu? Então tem que, apesar de eu criticar, bota sócio, não sei o quê. Não, não existe isso, ele não pode ir contra a lei. Então fiquem alertas a isso. Então, o que mais? Já falei. Aí eu tô vendo aqui o slide destrincha isso que eu acabei de falar e eu coloquei os anunciados da Jornada de Direito Civil. Eu acredito que vocês saibam o que é isso. As jornadas de direito civil, né, o nome que já está entregando, são encontros entre os doutrinadores, juristas e juízes, enfim, entre as pessoas, né, que trabalham com direito, especificamente direito civil, e eles se reúnem para debater temas polêmicos. E essas jornadas acontecem periodicamente e tal, e delas saem enunciados, né? Podem vir a sair enunciados que ajudam na interpretação da norma. Porque, às vezes, você já estuda direito, mesmo estando no começo do curso, mas já devem ter se acostumado aí com a ideia de que direito é cheio de polêmica, tem interpretação diferente aqui ou acolá e não sei o quê. Ou seja, vem a lei com a redação, que aí pode dar margem para dúvida e interpretações diferentes. Aí vem as jornadas e tentam dirimir ou orientar qual seria a interpretação mais correta. Agora eu tenho que frisar, eu boto esses enunciados nos slides e tudo, mas esses enunciados não têm cunho vinculativo. Ou seja, eles não são obrigatoriamente aderidos pelo juiz e etc. Eles orientam, né, o intérprete ou, como eu falei, o juiz e etc. Mas o juiz não é obrigado a adotar essas orientações. É só como é que chama? Um aviso. Eu falei. No slide, que eu acredito que já está no portal para vocês, eu coloquei um tópico aqui. Eu coloquei porque esse tópico existia até ano passado, que é a hipótese da sociedade unipessoal. E até, vamos dizer assim, ano retrasado, eu tinha que dizer que não existia sociedade unipessoal aqui no Brasil. O que é uma sociedade unipessoal? É a sociedade de um sócio só. Então, eu teria que dizer que não existe. A lei não permite que a sociedade seja unipessoal. Aí o que aconteceu? 2019, né, passou aí a vir a permissão para que fosse constituída uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, uma sociedade limitada com um sócio só. E isso veio através de medida provisória que foi transformada em lei e modificou aí o Código Civil. Então, hoje em dia, é sim possível haver esse tipo de sociedade. Mas cabe a mim frisar também alguns outros pontos, porque a sociedade unipessoal existe para a sociedade limitada.
Se a sociedade foi nome coletivo em comandita simples, por exemplo, aí não pode. Sociedade anônima, aí piorou. Sociedade anônima, normalmente, você cria justamente para ter muito sócio, muito acionista nesse caso. Então, é quase que impensável ter uma sociedade, se cogitar numa sociedade anônima unipessoal. Isso foge do propósito. Mas, enfim, é, se a sociedade não for uma sociedade limitada, ou seja, LTDA, aquela história, né? Então tem que ser uma sociedade com mais de um sócio, né? E mas aí surge o seguinte, a seguinte situação. Imagina que tem dois sócios numa sociedade, vamos dizer, de nome coletivo. Aí um sócio morre e aí só fica um. E agora? Essa sociedade vai continuar funcionando com um sócio só ou ela vai se extinguir? Aí ela vem e dá, e, vamos dizer assim, e abre uma permissão para que essa sociedade continue funcionando com um sócio só por 180 dias. Ou seja, ela tem, a sociedade, né, tem 180 dias para achar um outro sócio, né, para justamente preencher aí a lacuna que está faltando, que é, no caso aí, um outro sócio. Se a sociedade não conseguir achar um outro sócio nesses 180 dias, aí tem as seguintes opções. Ou se transforma em EIRELI, ou se transforma em sociedade, ou desculpa, em, como é que chama? Empresário individual, de novo, ou se transforma em EIRELI, empresário individual, ou transforma-se para uma sociedade limitada unipessoal, existe essa possibilidade sim, ou então extingue. Aí. Isso aí, de novo, eu friso que é para os outros tipos de sociedade. Deixa eu ler aqui. Eu transcrevi para vocês justamente as modificações que foram feitas no Código Civil, né, que passou a permitir a, a existência da sociedade unipessoal. Então, eu vou ler aqui. O artigo é o 1052. Aí o caput diz: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Beleza. Aí vem o parágrafo primeiro, e aí vem a modificação. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Aí pode sócio unipessoal. E vem o parágrafo segundo, continua também com a alteração. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição de sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. É só para dizer que continua tendo um contrato social, mas se adequando aí à hipótese de ser unipessoal. Isso aí é o artigo 1052. Eu transcrevi para vocês no slide e vocês podem aí ler ele para ficarem atentos e alerta. E hoje, meus caros, a aula foi rapidíssima, mas foi de propósito. A gente está super bem em termos de assunto e esse assunto, né, como é chamado, a gente ainda vai ver mais coisas sobre sociedade, mas se a gente começar a ver demais, aí a gente vai correr muito e não tem necessidade. É até bom a gente ver esse slide com a devida atenção e a aula que vem a gente se concentra de novo no outro slide, porque senão eu iria começar o outro assunto agora, ia parar no meio e não sei o quê, enfim, ia ficar quebrado. E aí eu não gosto muito de ficar quebrando os assuntos, que aí perde o embalo. Então, tá aí. A aula de hoje foi Teoria Geral das Sociedades Empresárias, que é essa parte de teoria geral, né, alguns tipos de sociedade que precisam de uma atenção especial, né, sociedade estrangeira, como é que chama? Sociedade que precisa de autorização e etc. Essa parte de sociedade entre cônjuges cada vez mais vai ficando mais afastada daquela hipótese do ato jurídico perfeito.
A não ser que seja uma sociedade antiga, né, que os cônjuges constituíram lá atrás, antes do Código de 2002, aí a gente tem que ver, né, como a gente pode aplicar ao caso de ato jurídico perfeito, que eu falei. Mas com a medida que vai o tempo passando, aí essa vai ficando cada vez mais distante e tudo mais. Ou seja, existe sim essa proibição em termos de regime de bens. Vamos ver o futuro também, né? No futuro pode chegar aí, mas se bem que esse Código 2002 já está aí faz tempo, desde sempre houve essa crítica e até hoje ninguém modificou. Então, segura aí, cruza os dedos para ver o que é que vai acontecer no futuro. Pronto, meus caros. Hoje a aula, como eu falei, foi mais curta do que o meu habitual, mas não foi menos, como é que eu posso falar? Com menos carinho. Não resisto. Pronto. Alguma dúvida? Perguntem-me. Já está, esse material já está no portal. Aí eu vou postar essa aula, essa que eu estou gravando agora, porque teve um problema na turma da manhã. Aí eu vou postar agora. Então vai ficar a aula postada, o slide está no portal. Se não tiver, eu vou colocar com certeza. E não, como é que chama, não deixe de pesquisar na internet, qualquer coisa. A internet é cheia. Agora vem dica para vocês estudarem. O slide, como eu falei desde o começo, ele não é livro. Eu até escrevo muito no slide de propósito para ajudar o aprendizado, mas nem de longe ele substitui o livro. Então, não se deem satisfeito pelo slide, viu? O slide não tem a resposta daquilo que eu vou perguntar na prova, por exemplo. Isso nem de longe. Eu vou perguntar na prova justamente o que não está no slide, porque vocês podem pesquisar. E aí vem essa ideia. Pesquisem. A internet tem tudo. Vocês conseguem até baixar um livro todinho da internet. Estou parecendo um matuto, né? Nada contra quem é matuto, viu? Mas eu estou parecendo aqueles cabos que saiu da caverna. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Dá para baixar um livro de direito civil ou de direito empresarial e aí vocês não podem nem dizer, não tinha livro. Eu digo, espertinho. Beleza, meus caros. Vou terminar a aula e vocês aí vão tomar café, jantar, esse tipo de coisa. Sei que você já está muito cansado, né? Não, esse tempo é pau. Eu estou ironizando, mas eu sei que a bronca é grande. Vou lá, deixa eu parar aqui a gravação.